É maravilhoso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Privilégio ter conosco o pastor João, pastor Angeli, é isso mesmo? Você é nome? Gélio? Amém. Conosco, uma honra poder ter vocês conosco aqui nessa noite. O pastor João tinha que estar aqui pregando e eu ali ouvindo. Lucas 24, a partir do versículo 1. Se você pudesse colocar de pé. Assim não diz a palavra do nosso Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam como que fechados, para que o conhecessem. E eles dizem: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um ao outro, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que diziam a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram a uma condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, expunha-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia por onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. E eles se constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e os partiu em Deus. Abrindo-lhes então os olhos, o reconheceram, e eles desapareceram-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 12, e os que com eles estavam, os quais diziam que ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E já apareceu a Simão,
E eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles foi reconhecido no partir do pão. Aleluia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, abre a nossa mente, Espírito Santo de Deus. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor. Nos dá, ó Deus, o entendimento além da letra, além da palavra, Senhor. Nós queremos, Espírito Santo, nessa noite sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, Senhor, toma em Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Senhor, que a nossa mente, a partir deste momento, possa estar totalmente cativa ao Teu Espírito Santo, Deus. Repreende, Deus, toda perturbação, tudo aquilo, Deus, que porventura pode tentar, ó Deus, tirar o foco. Senhor, nos impedir de ouvir a Tua voz, de sermos ministrados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Ah, Espírito Santo de Deus, que haja liberdade no meio do Teu povo nessa noite. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para passear no nosso meio, para fazer, ó Deus, aquilo, Deus, que o Senhor preparou para trabalhar no coração da Tua igreja nessa noite, Pai. Eu coloco em Tuas mãos a minha vida, Senhor, como um canal do Teu fluir, do Teu falar nessa noite, Pai. Que a minha vida, Senhor, a partir deste momento, o meu olhar, os meus pensamentos, a minha boca, Senhor, possa ser, ó Deus, instrumento do Senhor para falar à Tua igreja, Pai. É o que eu te peço, Senhor, na certeza de que assim será feito. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar dando glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Como eu sempre digo, eu gosto de voltar um pouquinho na história para a gente poder entender um pouquinho do contexto, né, daquilo que está acontecendo de fato nessa passagem aqui. Eu devo ter essa mensagem ouvindo, entendendo e praticando. Porque é necessário ouvir, é necessário entender e é necessário praticar. Porque não adianta nada a gente só ouvir e não entender. E não adianta nada também você ouvir e entender, mas também não praticar aquilo que foi ministrado. Né? Não adianta nada. Então, vai tudo caminhar juntinho. Aí Jesus, ele, durante o seu ministério, ele tem uma preocupação muito grande durante o seu ministério. Diversas passagens bíblicas ele vai falar sobre isso, dessa preocupação, onde ele vai preparar os seus discípulos para o momento mais difícil do seu ministério terreno. Ele tem essa preocupação. Está sempre falando para os seus discípulos que o Filho do Homem ele seria entregue na mão dos pecadores. Que seria entregue na mão dessas pessoas, que ele iria padecer, que ele seria crucificado, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ao mesmo tempo que ele vai preparar o coração dos discípulos para esse momento difícil, ele traz uma palavra de esperança. Porque ele sabia, e ele sabe todas as coisas, que como seria difícil para aqueles discípulos presenciarem aquele momento que ele iria passar. Aleluia. Porque os discípulos são acostumados a ver o Jesus que vai andando e vai realizando milagres. Eles estão acostumados a caminhar com aquele que por onde vai passando, os cegos vão voltando a enxergar. Aleluia. Os paralíticos voltam a andar. Os mortos voltam à vida. Glória a Deus. Eles estão acostumados a ver o Jesus que por onde vai passando, os milagres vão acontecer. Aleluia. E é por isso que por onde Jesus vai passando, ele vai arrastando uma grande multidão com ele. Aleluia. Ele arrasta uma grande multidão, não porque ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir, mas porque as pessoas vão vendo quem ele é. Aleluia. É como se as pessoas dissessem assim, olha, vamos com esse cara, porque por onde ele passa, coisas extraordinárias acontecem. Aleluia. E aí eu imagino que ali vai andando uma multidão de pessoas que não têm esperança, de pessoas que precisam de um milagre, de pessoas que precisam de uma transformação de vida e que colocam tudo isso nele.
Mas nós precisamos caminhar com Ele, porque nele nós vamos poder ter esperança. Nele, quem sabe, essa enfermidade vai ser curada. Nele, nós vamos ter esperança de dias melhores. Aleluia. As pessoas vão depositando nele esperança, vida, porque sabem que por onde ele passa, as marcas vão ficando. Aleluia. Eu gosto muito de dizer que o cristão ele não deixa rastro. Que o cristão, por onde ele passa, ele tem a responsabilidade de deixar marca. Aleluia. As pessoas sentirem a tua falta. Aleluia. Olha, aqui um dia passou um irmão nessa igreja, assim, que saudade daquele irmão. É verdade. Aleluia. Quando ele cantava, parece que o céu se abria. Quando ele ministrava, as pessoas sentiam paz. O enfermo era curado. Aleluia. Aquele que estava possuído de espírito imundo era liberto. Que saudade daquele irmão. Que saudade daquele irmão. Então o cristão vai deixando as suas marcas. E Jesus, por onde ele vai passando, ele vai andando, ele vai deixando a marca. Aleluia. A marca da cura, a marca da restauração, a marca da libertação, a marca da vida. Ele vai passando e por isso ele vai arrastando uma grande multidão. E Jesus preocupado com isso, ele fala, eles estão acostumados a ver os milagres acontecendo. Aí vai chegar o dia que eles vão presenciar algo que eles não estão preparados para isso. E então ele vai preparando os discípulos para esse momento, para que quando ele morresse, tudo isso acontecesse, junto com a sua morte, não morresse também a fé, não morresse também a esperança, não morresse no coração deles o desejo de um dia para Canaã celestial. Ele tem essa preocupação no coração. E no texto que nós acabamos de ler aqui, a gente vê que está acontecendo exatamente o que Jesus não queria que acontecesse. O texto vai narrar aqui a história de 2 discípulos que estão indo embora. Aleluia. Eles estavam lá, ninguém contou para eles. Eles estavam lá quando Jesus foi preso. Quando os soldados levaram Jesus, quando ele foi açoitado, quando ele foi obrigado a carregar a sua própria cruz, quando ele é pendurado no madeiro, quando ele tem seu corpo dilacerado por aquele chicote, por aquele, cortando ele de um lado do outro, ninguém contou para eles. Uma coisa é quando alguém te conta, aí você começa a imaginar. Outra coisa é quando você está lá e você vê uma pessoa que tem seu corpo todo desfigurado por açoites. Eles estavam lá quando Jesus era pendurado na cruz, a sua mão é pregada, os seus pés são pregados, que são colocados na cabeça dele uma coroa de espinho. Ninguém contou, eles estavam lá e presenciaram tudo isso. Quando ele é pendurado no madeira e vem um soldado e transpassa o seu corpo com uma lança. Ninguém contou para ele. Aquilo era muito forte. Aquela visão, aquilo estava impregnado na sua memória de tal maneira que aquilo fez com que eles perdessem a fé, a esperança. Eles dizem no texto das vezes, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de remir a Israel. Aleluia. Mas ele morreu. E agora o que vai acontecer? É a dúvida do coração daqueles discípulos. Tipo, tem jeito mais. A gente colocou a nossa esperança nele, a nossa fé, de que ele iria remir Israel, que ele ia transformar a nossa vida, que tudo ia mudar a partir dele, que coisas novas começariam a acontecer, mas ele morreu, acabou tudo. Aleluia. Não tem mais. Aí nós colocamos a fé nele, mas ele morreu. Ouvindo, entendendo e praticando. Eles ouviram Jesus dizer todas essas coisas, que o Filho do Homem seria entregue. Ouviram, mas não entenderam nada do que Jesus disse. Porque Jesus diz, olha, tudo isso vai acontecer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É como se Jesus estivesse dizendo para ele, olha, vocês vão ver coisas horríveis acontecendo, mas não percam a fé, não percam a esperança,
porque ao terceiro dia eu vou vencer a própria morte. Ao terceiro dia eu vou mostrar para vocês que nem mesmo a morte será capaz de me segurar naquele túmulo. Eles não entenderam isso. Ouviram, mas não entenderam. Aleluia. E eles vão voltando agora, tudo aconteceu. Jesus é morto. E agora, segundo o texto, eles vão voltando para uma cidadezinha chamada Emaús. Imagina a tristeza no coração deles. E eles vão voltando de cabeça baixa, segundo o texto, caminhando e conversando sobre as coisas acontecidas. O que eles tinham acabado de presenciar. E nessa caminhada, o texto diz que Jesus se manifesta a ele no meio do caminho. Queridos, eu quero tirar alguns ensinamentos do texto para nós essa noite. Primeiro, o lugar de aguardar o que ia acontecer, porque havia uma promessa: ao terceiro dia eu iria ressuscitar. Se era o terceiro dia, eles deveriam esperar em Jerusalém pelo menos 3 dias. Ah, não, já tem 5 dias, ele falou no terceiro, já tem 5, um ressuscitou, então vamos embora. Eles deveriam esperar pelo menos 3 dias em Jerusalém. Eles perderam a oportunidade porque não creram, não acreditaram na promessa. Aleluia. Queridos, quando a gente tira o olho da promessa, nós perdemos a oportunidade de experimentar o milagre de Deus na nossa vida, de viver o melhor que Deus tem para nós. Aleluia. Ah, pastor, o senhor está falando isso, você não sabe o que eu estou vivendo, querido. Eu não sei o que você está vivendo, eu sei o que eu estou vivendo. Mas eu quero dizer para você que aqui em nosso meio existe alguém que sabe o que você está vivendo. Aleluia. Que sabe o que você está passando. Que sabe o que você precisa. Eu sei de mim, queridos. Eu sei que eu estou na prova há 3 meses, esperando algo acontecer. Quinta-feira passada, a pastora me entregou uma revelação disso. Olha, Deus está me ministrando, meu coração está desamarrando algo no mundo espiritual para a sua vida. E depois o irmão Diego me procurou, eu tive uma visão, um papel branco e Deus escrevendo uma caneta preta no papel. Antes de onde eu recebi a notícia, eu desamarrou o negócio, está liberado já essa documentação lá. Existem alguns passos ainda, pastor, existem algumas etapas, mas desamarrou. O impossível aconteceu. O que foi desamarrado era algo que eu não podia fazer. E Deus entrou e desamarrou aquilo. A dificuldade e a luta não pode tirar de nós a esperança, queridos. Não pode fazer a gente perder o foco, deixar de acreditar na promessa. Pastor, mas isso aí é de mim, o senhor não sabe o que eu estou passando. É muito mais profundo, é mais profundo. Deus diz algo para você. Eu tenho um diagnóstico do médico de câncer. Mas eu creio na minha vitória. Eu creio que isso já foi resolvido, que eu já fui curado. Mas o diagnóstico do médico não me impediu de subir nessa tribuna aqui para pregar, de subir lá na Vila Americana, no Santo Agostinho, de continuar fazendo aquilo que eu fui chamado. Sabe o que isso quer dizer, querido? É fé, é continuar acreditando que o impossível vai se tornar algo possível, porque é a promessa dele, queridos. Eu não vou pregar, eu não vou cantar, eu não vou na igreja, eu não vou. Queridos, quando você tira o alvo da promessa, você deixa de acreditar naquilo que Deus tem para a tua vida, perdeu o foco, perdeu a promessa, perdeu a esperança, acabou, queridos. A fé é o firme fundamento de coisas que você não vê. Não vê, você espera. Se você está vendo, não é fé, eu estou vendo. Fé é Deus dizer para você que você vai possuir algo e você não vê sinal nenhum de que aquilo vai acontecer, mas você continua marchando. Você continua acreditando. A pastora dizer que tinha uma promessa, eu não vi nada, mas já deu um pulo de ação de graça. Isso é fé. É o médico dizer para você que não tem jeito, mas você dizer, olha, pode não ter jeito para a medicina, mas para o meu Deus. Aleluia! Pode não ter jeito para a ciência, mas para aquele que me chamou, não existe impossível. E você continuar marchando, está doendo,
sofrendo, está sangrando, o diagnóstico é ruim, é negativo, mas você fala, não, aquele que me chamou, ele é fiel. Aleluia. Um homem diz que o diagnóstico é de câncer, mas não é. O diagnóstico é de cura, é de bênção. Querido, eu tenho certeza. Em dezembro eu vou ir para o tratamento, faço a minha parte. Em dezembro eu vou lá repetir os exames. E eu tenho certeza que vai dar tudo negativo. Tudo negativo. Eu não tenho dúvida nenhuma. E isso é continuar acreditando na promessa. Os discípulos que dão conta da promessa. Terceiro dia, eu vou ressuscitar. Tinha que permanecer em Jerusalém até o terceiro dia, porque o milagre ia acontecer. Tiraram os olhos da promessa, perderam a visão, e por causa disso, perderam a oportunidade de ver o milagre acontecer. O milagre aconteceu em Jerusalém, eles estão lá em Emaús, a cidade do nada, a terra do esquecimento. Perderam a oportunidade. Muitas vezes nós perdemos as oportunidades porque estamos em Emaús. Estamos no lugar errado. Qual é o lugar da bênção? Aqui. É na casa do Pai. E adorando Ele. O diagnóstico é ruim, mas você continua adorando. O diagnóstico é negativo e você continua caminhando. Queridos, nada pode parar o cristão. Só existe alguém que pode parar o cristão. É você mesmo. Às vezes, o nosso maior desafio somos nós mesmos. Com a nossa incredulidade. Deus está falando, Deus está ministrando. O Espírito Santo continua a falar. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando a gente pega essa palavra, coloca ela no nosso coração, aquilo te dá força. E você continua caminhando. E o texto vai dizer para nós que eles vão caminhando, murmurando, reclamando das coisas acontecendo, e Jesus ressuscita. Aleluia. E se manifesta no caminho, e começa a provocar um diálogo com eles. O que é isso que vocês vão começando, na medida que vocês vão andando? E eles dizem, olha, você é o único que não sabe. Está todo mundo sabendo. Já saiu no WhatsApp, saiu no Instagram, saiu no Twitter, saiu no Facebook, saiu não sei mais onde, que eu entendo muito disso. Notícia circulou, você não sabe. O que aconteceu? O que fizeram com Jesus, o Nazareno, um profeta, diante dos homens, diante de Deus, entregaram ele, foi crucificado, está morto, acabou. O diagnóstico. E o próprio Jesus começa a caminhar com eles no caminho. Queridos, sabe o que eu aprendo com isso? Jesus nunca deixa de caminhar com a gente. Está ruim, está triste, está difícil, está sangrando, está gemendo, está tudo acontecendo ruim na tua volta, está tudo muito difícil, mas Ele continua caminhando com você no caminho. Continua caminhando. Sabe o que faz diferença na minha e na tua vida? Quando está tudo difícil e a gente esquece que Ele está conosco. Ele diz que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele continua caminhando conosco todos os dias, sejam eles bons ou ruins. O diagnóstico é bom, é ruim, Ele continua a caminhar com a gente no caminho. É no caminho que Ele se manifesta, é no caminho que o milagre acontece, é no caminho que a gente é tocado, é no caminho que a gente sente a presença, é no caminho que Ele toca em nós, é no caminho, querida, caminhando. Aleluia. Ah, pastor, eu vou parar, está difícil, eu vou parar com tudo eu oro, mas fica difícil, queridos. Se você parar, parou, acabou mesmo. Tem que continuar caminhando, porque é no caminho que Ele se manifesta. Aleluia. Ele caminha para aquele discípulo e vai andando com ele. O texto diz que eles estão tristes, muito tristes. E diz a nós: esperávamos que fosse Ele que havia de redimir Israel.
Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. E nada mudou, nada aconteceu. O próprio Jesus está do lado caminhando com eles. Queridos, nunca perca a fé e a esperança. Jesus continua caminhando. Jesus continua caminhando. Eu vou continuar dizendo até você começar a dar glória ao nome dele. Jesus continua caminhando com a gente. Jesus continua caminhando com você. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, o que você precisa, mas eu tenho certeza de uma coisa, que Jesus continua caminhando com a gente. Ele só pede que a gente acredite nas promessas, que a gente não perca a esperança, que aquilo que ele prometeu para nós, que aquilo vai se cumprir. E ele vai caminhando. Quando chega um determinado momento, os discípulos falam: olha, fica aqui com a gente, já é tarde, o dia declina, e Jesus entra para poder participar com eles. E quando eles vão participar do pão lá, eles reconhecem: opa, eu conheço esse partir do pão, eu conheço tudo isso. E o texto diz que ele desaparece, embora. E eles voltam correndo com o coração cheio de alegria, dizendo: olha, ele já ressuscitou. Você sabe o que me chama muita atenção? Jesus, ao ressuscitar, ele poderia ter oferecido a outras pessoas, mas ele fez questão de ir atrás daqueles dois. Aleluia! Jesus faz questão de vir atrás da gente. Aleluia. Quando a gente está triste, ele faz questão de vir acalmar o nosso coração. Quando a gente vai passar por alguma situação difícil, ele faz questão de vir atrás de você. Ele vai deixar as 99, vai vir atrás de uma. Sabe por quê? 99 ação forte, o predador não chega fácil não, pessoa. Ele vê 99 reunidos e falou: não, então é bem forte. Eu vou atrás daquela ali que está sozinha. Aleluia! Está vulnerável. Quando a gente está fraco, quando a gente está vulnerável, está sozinho, querendo desistir, querendo parar no meio do caminho, ele vem ao encontro e fala: eu vou buscar. Está triste, está quebrado, está sangrando, está desanimado, não tem força para caminhar. E ele vem e se manifesta a nós. Mas às vezes nós estamos como esses discípulos aqui, ó, a gente não consegue perceber ele no caminho, caminhando do nosso lado, segurando na nossa mão, às vezes carregando nos seus braços, porque a luta, a dificuldade é tão grande que a gente não tem força para poder falar, não tem força para orar, às vezes a gente não tem força nem para abrir a boca, a gente só se ajoelha e as lágrimas correm, mas ele continua ali do nosso lado. Nosso lado, dizendo: eu estou aqui do teu lado, para te ajudar, segurando as tuas mãos, te fortalecer,